Tema de hoje: lidere suas emoções. Eu e você, se nós nos descuidarmos de ter uma vida equilibrada, podemos levar a nossa vida e daqui a algum tempo nos tornarmos pessoas amargas, porque não tivemos uma vida saudável, equilibrada. E isso é ruim, porque a gente pode estragar a carreira. O segredo é liderar suas emoções, cuidar bem de si, conhecer a si mesmo, saber quando você está naquele limite. Há um limite na vida da gente, onde passou dali, meu querido, você perde as regras que você colocou sobre si. Você nota isso, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um bebê é bem claro isso para nós. Se você tem bebê em casa, criança pequena em casa, sabe disso. Ele começa a brincar, ele está brincando, e está tudo bem, tal. Tem um momento, ele não sabe os limites dele. Então ele ultrapassa aqueles limites da resistência física dele, e ele está cansado, está com sono. Aquela mesma criança que estava obediente, ou brincando, ou sorrindo, fica chata, desobedece, e aí ele olha para você e fala, guarda aquele brinquedo, ele pega, joga no chão, ele está no limite, ele passou, e você fala, é rebeldia. Não, meu querido, ele ultrapassou aquele limite. Mamãe, agarra esse menino, dá um mamazinho, põe para dormir, porque já era para estar dormindo. A gente sabe que isso acontece com criança, acontece com a gente também. Você já percebeu como você fica chato quando passa o horário de almoço? Alguns de vocês são assim. Adolescente é assim com certeza. Você já percebeu isso? Come tanto que quando não come, já viu, passou, fica chato e reclama. Ele perde a compostura. Você talvez seja assim também. Tem gente que é assim quando passa do horário de dormir. Ele é regradinho, passou aquele horário de dormir, mas camarada, fica chato demais. Porque passou do limite que o corpo aguenta. Nosso corpo tem limites, nossas emoções também. Então, um bom líder é alguém que se conhece bem. Ele sabe os seus limites. Ele sabe no que ele é bom, ele sabe no que ele é ruim. Ele sabe o que ele faz bem, ele sabe o que ele não faz muito bem. Ele sabe os seus pontos fortes, ele sabe também os seus pontos fracos. Então ele percebe que, em determinado momento, se ele não controlar aquela área da sua vida, ele vai se desregrar. Um dos segredos de um bom líder é conhecer bem as suas emoções e também saber usá-las ao seu favor. Quando a gente não sabe controlar as nossas emoções, uma das coisas que acontece é que a gente acaba machucando pessoas que estão próximas de nós. E quem está próximo de nós? As pessoas que nós mais amamos. Interessante, quem pode nos ajudar, a gente prejudica a vida das pessoas, a gente azeda a vida dessa pessoa, porque nós não estamos bem. Quando nós não sabemos controlar nossas emoções, vamos trazer para a área profissional, você perde emprego por causa disso. Você estraga uma carreira por causa disso. Você estoura com o teu chefe, manda teu chefe para aquele lugar, manda um emprego para tudo quanto é canto, despedaça aquilo tudo, sai de lá todo valentão, mas depois você vai para o buraco, meu amigo. Porque você perdeu uma carreira por não saber se controlar. Quando nós não sabemos nos controlar, a gente pode se perder de várias maneiras. Tem gente que não sabe se controlar até em amar. Ama todos, se apaixona por todo mundo. O cara segurou a porta do elevador para ela entrar, ela já se apaixona. Entendeu? E aí você sofre com seus maus amores também na vida. Isso é falta de controle. Tudo isso é falta de controle. Você precisa aprender a se controlar, aprender a ser um grande líder que cuida bem das suas emoções. Agora, se nós não tivermos práticas saudáveis, nós nunca vamos ter vida saudável. Entenda, eu uso como sinônimo equilíbrio e saúde. Saúde é resultado de equilíbrio. Então, vida equilibrada é vida saudável é vida equilibrada. O segredo da vida saudável é ter uma vida equilibrada. Não adianta você ser forte, por exemplo, em servir, em se dar, em amar, se você não tem uma prática de, eu vou usar um termo aqui, recarregar as baterias emocionais.
Se eu tenho, por exemplo, aqui uma bateria e eu ligo uma lâmpada nela, ela aguenta bastante. Ligo 10 lâmpadas, já não vai aguentar tanto. 100 lâmpadas, aí não aguenta muito tempo. Conforme vai aumentando as coisas que você tem para fazer na vida, você precisa se recarregar. Porque se você não recarrega, você não tem mais para dar, você se esgota facilmente. Essa mensagem serve especificamente, esse momento da mensagem, para aquelas que são mães. Porque a mãe acaba se entregando tanto para a criança, e às vezes até para o marido também, tanta coisa por fazer e para fazer, que ela acaba se perdendo, esquecendo de ter um tempo para se recarregar. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter equilíbrio entre 3 áreas da nossa vida. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo apóstolo fala assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota nesse texto, você é uma combinação de físico, emocional e espiritual. Para você ter uma vida equilibrada, você precisa cuidar dessas 3 áreas da sua vida. Quando você tem uma vida equilibrada nessas 3 áreas, é que você vai encontrar a força que você precisa, o descanso que você precisa para recarregar essas suas baterias. Quando a sua bateria emocional está descarregada, você nem ama direito mais. Não é que você não ama, é que você não tem força para amar. Você gosta, mas você já está cheio. Você não aguenta mais. Então, existem alguns sintomas, seria assim, algumas luzinhas que aparecem no painel da sua vida, que demonstram, olha, está com um problema na sua bateria emocional. Luzinha vermelha que pisca ali no painel da sua vida. Porque quando a gente está com fome, o estômago avisa. Quando a gente está com sono, os olhos ficam pesados. Mas quando eu estou emocionalmente esgotado, quais são os sintomas que estão já apontando para mim isso? Eu vou citar alguns aqui. Se você estiver passando por alguns desses, preste atenção, você precisa recarregar a sua bateria. A bateria da sua alma, da sua vida, da sua força pessoal, das suas emoções. Você precisa disso. Esses sinais de alerta são alguns deles que eu quero te mostrar. Por exemplo, sentimento de inutilidade. Quando você está tão cansado, emocionalmente desgastado, você fala, eu não sirvo para mais nada. Não sirvo para mais nada. Ninguém me ama, ninguém me quer, e também está certo em não me amar e não me querer, porque eu não presto. Você começa a se rebaixar demais. Você não se enxerga, não enxerga o seu próprio valor. Uma outra luzinha que acende para a gente, nervosismo. Você fica pavio curto. Você chega em casa do trabalho e não tem paciência com os filhos. A mulher está por aqui com o marido já, não aguenta mais, porque é o serviço da casa, que antes ela fazia com o maior prazer, agora é chato, é pesaroso, tá demais. Interessante, por que antes gostava e agora não gosta? O problema não está na casa, o problema nem está no outro, o problema está em si. Porque você descarregou-se e não tem mais força para lidar com aquilo. Um dos sinais que eu acho muito claro é a impaciência, principalmente com pessoas que estão perto de você. Você fica impaciente. Você fica com aversão até de gente. Eu estava almoçando com uma pessoa que estava à beira já de um estresse. O estresse era físico, não era emocional, mas começou a reagir agora no emocional da pessoa. Estava à beira de um estresse já, assim, cansado e tudo mais. E é interessante que essa luzinha acendeu claramente ali, já na mesa do almoço. Fomos almoçar e aí na mesa do lado do restaurante, tinha gente conversando e conversando muito alto. E eu percebi que a pessoa se perturbava com aquele barulho. Eu falei, está te perturbando, não está? Ele falou, olha, eu não aguento mais ver gente na minha frente, o pessoal faz barulho, eu queria sumir. Eu falei, entendo. Isso é o quê? As emoções estão
estão no limite, passou do limite já. Já está pitando já. Já está, você gosta de celular, né? Já está lá nos 5% de bateria, já avisando, ó, vai desligar tudo, vai acabar tudo, vai parar tudo. Um outro sinal que aparece na vida da gente é quando você quer se isolar de pessoas. Evitar pessoas. Quem está assim, passa a ver pessoas como sendo problema. Tem mais um outro sinal que eu acho até ele um pouco engraçado. Sensação de fuga. Você fica com vontade de sumir do mapa. Se pudesse mudar para outro país e morar numa ilha, você quer sumir da vida. Por isso, afeta até o seu sonho à noite. Você sonha que está voando. Você já sonhou que está voando? Está voando, está longe. Isso é sinal de fuga, de estresse. Você quer sumir do mapa, quer sumir todo mundo. Você assiste esses filmes que tem de detetives ou de criminalidade, e você vê aquelas pessoas que daqui a pouco mudaram de identidade, tem outro passaporte, outro nome, foi para outro país, outra pessoa fala, eu queria ser esse daí. Poder recomeçar a minha vida. Pois é, sabia que você não é o primeiro que fala isso? Até na Bíblia tem isso. Tem um cara na Bíblia, e o cara é fantástico. Na Bíblia ele é até chamado de homem segundo o coração de Deus, o nosso querido Davi. Mas Davi um dia passou por um estresse tão grande que numa das poesias que ele fez no livro de Salmos, ele conta isso dessa maneira. Lê comigo, Salmo 55, versículos 6 e 7. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como pomba, e voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto, onde não tem ninguém, nem alma penada tem, não é? Eu teria o meu abrigo. Davi estava nessa situação. Davi falou, eu quero sumir do mapa. Na verdade, isso que você está passando, meu irmão, não é demônio. Foi Deus quem colocou este instinto natural em você. Existem algumas áreas, algumas emoções, até negativas, mas elas também foram nos dadas por Deus para a nossa própria proteção. Quer ver uma delas? O medo. Quando você está à beira de um precipício, você sente medo. Por quê? Aquilo é proteção. É uma autoproteção. Algumas coisas que acontecem com você são para a sua própria proteção. Essa sensação de fuga, na verdade, é uma autoproteção. Deus colocou esse sentimento em você para quê? Para você se isolar mesmo. Porque você precisa recarregar essa bateria. Você precisa de um tempo sozinho. Você precisa ficar a sós consigo mesmo. É daqui que eu quero tirar 2 lições para você hoje, importantíssimas, que vão ajudar você, são práticas da minha vida, que funcionaram ao longo desses anos para mim, que me ajudam a manter o bom humor. Por exemplo, uma das coisas que eu não posso ter na minha vida é viver de mau humor. Não dá, faz parte do meu trabalho atender gente, lidar com pessoas. Como é que eu faço para recarregar a bateria? Como é que eu consigo ter pique, às vezes, quando pega quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e você vai com o mesmo pique? Tem algumas práticas que eu faço que não são nada ortodoxas. Tem gente que está pensando assim, o Anésio fica em casa, ajoelhado, orando, assim, buscando a Deus, vigília de oração. Meu irmão, se eu fizer vigília de oração com esse pique, eu morro. Eu preciso é dormir bem, é isso que eu preciso. Você tem que saber controlar a sua vida e saber os momentos certos do que fazer na sua vida. Tem gente, por exemplo, que está numa crise tremenda e fala, eu vou jejuar. E você vai morrer de vez, meu querido, o caminho é outro. Você precisa saber usar a estratégia certa para o momento certo. E eu vou te recomendar uma agora, nada ortodoxa. Primeiro, tenha um tempo livre para você mesmo. Você precisa criar esse tempo para você. Para fazer o quê? Fazer o que você quiser. E até nada. Eu não sei quantos de vocês reservam para você ao longo da semana um momento para fazer nada. Eu faço isso, acho uma delícia.
Onde você aprendeu isso, Anésio? Na Bíblia. A Bíblia no Antigo Testamento chamava isso de sábado. E proibia até você de fazer caminhadas longas nesse dia e sair nesse dia ou fazer qualquer coisa. Era um dia para descanso, era um dia para a família, era um dia para recarregar baterias, era um dia para você, era um dia para ficar em casa, e um dia para descansar e um dia para dormir. E eu amo, o meu é de segunda-feira, eu amo, é minha folga. Amo de paixão, esse dia para mim é especial. Você não me encontra nesse dia, você não fala comigo nesse dia. Esse dia eu não mexo nem com o celular, não gosto dessas coisas. Quero sumir, não quero saber de trabalho. Quando me puxa um assunto de igreja, de segunda-feira eu falo, olha, hoje eu estou desviado. Não estou não quero saber de igreja hoje não. Hoje não quero saber, hoje eu estou noutra. Eu preciso descansar. Você precisa ter um tempo para você. Aquele tempo onde você reserva para fazer o que você gosta, o que você quiser fazer. Separe esse tempo para você. Separe esse tempo para você. É importante. Você precisa desse tempo de isolamento, porque se você é do tipo de pessoa que pega muita coisa para fazer, ao longo do tempo, as suas forças vão exaurindo. Vai acabando a força. Ninguém tem força para fazer isso o tempo todo. Você não vai ter força para viver a sua vida e fazer as coisas que você gosta, pensar em você, ao menos que você consiga ter esse tempo para você. Porque só depois de você ter esse tempo para você, é que carregado, recarregado, bem, você consegue ajudar os outros também, consegue levantar quem está caído, consegue ter uma palavra boa que anima as pessoas ao teu redor. Agora, se você vai vivendo sempre as suas forças no limite o tempo todo, você não vai amar direito as pessoas que estão ao teu redor. Você ama, mas não dá o melhor. Você começa a ficar chato, você perdeu a criatividade, você não dá o melhor de si. Por isso, você precisa desse tempo para se recarregar emocionalmente. Sabe assim, ficar a sós, ter um pouquinho de tempo consigo. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já ficou um dia com saudade de você? Verdade. Teve uma época da minha vida que eu estava muito ativo. Te dou a data, final de junho do ano passado. Eu estava assim a 1000 por hora. Mas como eu sabia que eu ia fazer uma viagem para o exterior, e eu ia sozinho, eu falei, não, eu vou aqui até perto do meu limite, porque eu sei que depois eu vou ficar tranquilo, vou estar em outro país, é uma coisa diferente, vou ver coisa nova, vou para uma conferência, vou só receber, achei ótimo. Muito bem. Então eu viajei nas pressas, aquela coisa toda corrida, sem muito tempo, tão nas pressas que eu esqueci de checar as minhas paradas, tanto que eu ia ficar 2 ou 3 horas num país que eu nem sabia, estava lá e eu nem tinha visto direito. Aí eu tinha 2 ou 3 horas que eu ia ficar num determinado país, parei lá num restaurante, sentei para comer alguma coisa, olhei para o lado, ninguém conhecido, olhei para o outro lado, ninguém conhecido, porque eu estou tão acostumado, qualquer lugar que eu chego assim, chega alguém, tudo bem, como vai e tal, né? E não tinha ninguém. Eu parei assim e falei comigo mesmo, enfim, sós. Que saudade de mim que deu. Foi tão bom aquele momento. Você precisa de um tempo com você. Um tempo para você fazer suas coisas. Fazer o que gosta. Ao longo do seu dia, isso não é uma vez só igual eu fiz, não. Ao longo do seu dia, da semana. Você precisa separar um tempo para fazer algumas coisas que tem a ver com o teu mundo. Vamos lá. Você não precisa responder para mim, mas pensa aí para você. O que você gosta de fazer? O que te recarrega? Qual é aquele lazer que quando você tem, é seu? É seu. Você faz aquilo e fica bem. O que é isso que você faz? Você precisa se cercar dessas coisas. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa lá em casa, você já sabe que eu tenho lá meu jardinzinho, que eu gosto, agora começou a aparecer passarinhos por lá. E aí, você sabe que passarinho em cidade de Osasco é coisa rara, né? Assim, então, quando aparece, você tem que preservar. Tem muita pomba, né? Mas tem muita. Eu prefiro passarinho, é mais limpinho. Aí eu comecei a viciá-los.
Na mesma hora do dia eu chego lá, pãozinho, e jogo lá e saio. Daqui a pouco eles vêm comer. E eu fui fazendo isso direto, até que teve um dia que eu não pus. A árvore encheu de passarinho e eles ficavam ali como que me chamando, né? Coisa minha. Mas que delícia, sair lá fora e brincar um pouquinho. Olhar flores que eu gosto, cuidar do meu jardim, tirar algumas fotos que eu gosto de ver, revê-las depois, checar ali, fazer, arrumar aquele jardim, ver os passarinhos comendo. O que você gosta de fazer que te relaxa? Que faz a sua mente naquele momento pensar em nada? Eu gosto de brincar, eu gosto de rir, gosto de videogame, não se escandalize comigo, fiquei jogando agora à tarde antes de vir pregar. Eu precisava disso, eu precisava. O que você gosta de fazer com sua família, que é gostoso fazer? Uma das coisas que eu amo, curto de paixão, comer junto com a família. Mas nada, não precisa nem ter assunto. Sentar junto e bater papo e comer. Amo isso. E esse momento para mim é muito bom, é gostoso demais. Eu falo isso para eles sabendo, a gente até combina para estar sempre junto para comer. Para quê? Para recarregar a bateria. Aquilo faz bem para a gente. O que é que você gosta de fazer? Minha pergunta é, você tem esse tempo para você? Você precisa. Quando você recarrega, faz algo que você gosta, tem um tempo de descanso, de lazer, de diversão, ou até algo que você precisa fazer, mas é para você mesmo, às vezes se cuidar. A mulher às vezes está precisando passar um tempo cuidando do seu cabelo, e daí você gosta, você vai se sentir bem, aquilo te faz bem. Vai fazer você se sentir melhor depois? Faça, se cuide, faça isso com você. Aí, você vai voltar a dar o melhor de si para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, porque você está bem. Você está cheio em si mesmo. Você está alimentado. Você está estabilizado. Você está pronto, você tem emoção para dar para as pessoas. Quem está bem consigo mesmo, ele transborda essa alegria e amor para quem estiver ao redor. As pessoas que estão por perto começam a ser contagiadas com aquela pessoa. Isso faz bem. Sabia que Jesus praticava isso? Eu quero te mostrar na vida de Jesus, porque cá entre nós, eu acho que nenhum de nós teve uma vida tão agitada com gente como Jesus teve. Vamos ver um texto da Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada nos mostra algo sobre Jesus em Marcos, no capítulo 6. E conta-nos aqui o seguinte: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles, Jesus e os discípulos, não terem tempo para comer, de tanto que Jesus tinha que servir a multidão. Jesus então lhes disse para os discípulos: venham comigo para um lugar deserto, ou seja, longe dessa gentarada toda, e descansem um pouco. Eu acho que alguns de vocês, se Jesus estivesse andando com você, ia falar a mesma coisa: para tudo e vem descansar um pouquinho. Dá uma pausa nisso tudo da sua correria e vem fazer nada comigo. Vamos fazer isso? Jesus, sempre que podia, você nota que ele dava um jeito de se isolar da multidão. Afinal de contas, ele também era humano. E precisava também recarregar suas baterias, emocionalmente falando. Uma pessoa que ela está disponível o tempo todo, precisa estar bem para todo mundo o tempo todo, ela se desgasta e passa a não ter mais o que dar para os outros. Ela precisa parar um pouco, se isolar para ter um tempo para si. Tinha tanta agitação, movimento, que é como se Jesus dissesse assim para os seus discípulos: vocês precisam dar uma parada hoje. Vamos sair dessa agitação, vamos sentar lá no sofá, assistir uma série bem gostosinha junto, rir um pouquinho, vamos se divertir, vamos fazer um trabalho manual, vamos jogar aqui um jogo de tabuleiro, a gente está junto, ou vamos pegar, deitar numa rede e dormir. Ou vamos sair num parque e vamos andar um pouquinho? Vamos sair ali, vamos correr um pouquinho, vamos andar um pouco, exercitar um pouco, porque isso vai fazer bem para a gente? Ou vamos comer fora hoje? Vamos parar e comer alguma coisinha? Ou vamos preparar aqui juntos uma comida que vai fazer bem para todos nós aqui, que a gente gosta? Em outras palavras, vamos fazer algo que nos relaxa, que nos descansa, que é bom, que é lazer. Meu querido, você precisa ter um tempo para você. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa ainda melhor para as pessoas que você ama. Você precisa arrumar um tempo livre
para você se divertir um pouco. Lazer é bom. Qual a última vez que você deu uma gargalhada gostosa, daquela de doer a barriga? Hã? Aliás, eu li uma coisa, eu gostei disso. Disse, por exemplo, que 1 minuto de gargalhada chega a equivaler a 10 minutos de esteira. Eu já achei ótimo isso. Eu já achei ótimo. Aliás, eu gostaria que alguém pesquisasse o seguinte: quando a gente ri, a gente não mexe a barriga. Será que isso não serve como abdominal? Pô, deveria valer, né? Deveria valer. Quem é médico, vai atrás aí para a gente. Pesquisa que vai ser interessante. Vamos rir. Vamos cuidar da gente. Vamos fazer coisas boas. Eu vou te mostrar uma de Jesus. Em Marcos 11, no versículo 18 e 19, vem contando aqui a história. Pois veio João Batista, que era o profetão lá, o João Batista, que jejua e não bebe vinho. Nota, João Batista era pentecostal. Olha lá. Ó. Jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Aí veio o filho do homem, que é Jesus, comendo e bebendo, presbiteriano, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicano e pecador. Primeira coisa que eu noto nesse texto, não tem nada a ver com a nossa mensagem. Primeira coisa, como tem gente chata nesse mundo, fala a verdade. Não é verdade? Tem gente que vai meter o dedo na tua vida, o bico na tua vida, sem, seja o que for que você for fazer. Está lá o João Batista, não come, não bebe vinho. O cara é aquele cara assim, cheio de não pode fazer um monte de coisa. Criticar o cara, falar que tem demônio. Aí chega Jesus, que era do povo, e comia, e bebia com todo mundo. Aí o cara fala, o cara é comilão e beberrão. Oh, só vai falar mal. Tem gente chata nesse mundo, isso não tem nada a ver com a mensagem. Deixa eu entrar na mensagem. Para entender melhor esse texto, tem uma paráfrase desse texto feita pelo J.B. Phillips. J.B. Phillips era alguém que contava histórias para criança, então ele reescreveu a Bíblia numa linguagem que a criança pudesse entender. E esse trecho ele traduz assim, aquele trecho, Jesus veio comendo e bebendo, diz assim, Jesus veio desfrutando a vida. Querido, a vida é para ser vivida, eu gosto dessa palavra, gostosamente. Vida é para ser vivida assim. A vida é um dom de Deus, dom é presente. Deus deu para você isso. Viva. Experimente a vida como algo bom. É um dom de Deus para nós. E ela é para ser vivida dessa maneira. Vai ler os textos de Eclesiastes, por exemplo. Ele te ensina você beber gostosamente aquilo que você está bebendo, comer gostosamente aquilo que você está comendo, amar intensamente a pessoa que você ama. Mostra o seguinte, porque, meu querido, depois lá para o túmulo onde você vai, lá não tem projeto, não tem conhecimento, não tem nada. Então, o que tem para fazer é para fazer agora. Isso é o que diz o texto lá de Eclesiastes. Vai viver, meu querido, vai experimentar. Não é por isso que você tem que ficar fazendo coisa que é pecado. Não é pecado que eu estou te falando, estou falando coisa boa. Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Todo mundo precisa ter esse tempo de lazer, de recreação, para a gente experimentar coisa boa. Eu vi uma pesquisa de uma doutora, que ela pesquisava com pacientes terminais, e ela colocou uma coisa que eu achei interessantíssima. Olha isso, você sabia que um dos arrependimentos que algumas pessoas têm no final de sua vida é ter vivido a vida que os outros queriam que ela vivesse e não a vida que ela gostaria de ter vivido. Repetindo. Um dos arrependimentos que algumas pessoas têm no final de sua vida é ter vivido a vida que os outros queriam que ela vivesse e não a vida que ela gostaria de ter vivido. Você está vivendo a vida que você gostaria? Ou você, nem sua profissão você decidiu, você é o que é porque teu pai mandou. Há certas coisas que a gente precisa fazer que faz a gente se sentir bem. E
cada um de nós tem a nossa maneira de tratar isso. Você precisa descobrir o que te recarrega emocionalmente, encontrar tempo para fazer isso. Porque senão você vai passar a tua vida e vai chegar no final da vida arrependido de não ter feito aquilo que você sabia que era para você fazer. Você não decidiu pela sua carreira, você não decidiu por algumas coisas que você queria ter feito, você fez, você deixou a vida te levar e a vida foi te levando. E não te levou para lugar nenhum. Porque você não predeterminou aquilo, com ações e com atitudes. Aí você chega um dia lá, no dia final, lá com o Senhor, você chega lá para Jesus e fala assim para Ele, né? Fala, Jesus vai te perguntar, e aí filho, você viveu bem a vida que eu te dei? Jesus, vivi não. Não vivi porque o povo ficava me enchendo, minha família fez isso, e foi assim, e eu acabei não vivendo nada e detestei a minha vida. E as pessoas cobravam demais de mim, e está lá no céu falando mal dos outros, né? E aí vai chegar Jesus para você e falar, e você fez o quê? Eu não fiz nada. Então, culpa de quem? Dos outros? Meu irmão, você acordou já que você é adulto? Quando você é criança, a mãe fala horário de dormir, a mãe fala horário de comer, ela fala que isso é bom para você, isso vai para a escola porque vai ser bom para você. Agora você é adulto. Ou você decide essas coisas para a sua vida, ou ninguém vai fazer nada por você não. É você que tem que fazer. No meu caso, como é o caso de muitos de vocês, minha mãe já morreu, meu pai já morreu, minha avó que me criou já morreu. E aí? É comigo. Se eu quero crescer na vida, sou eu que tenho que ir atrás. Se eu quero um dia falar, por exemplo, um dos sonhos da minha vida era poder viajar para um determinado país. Quem tem que economizar dinheiro sou eu. Quem tem que dizer não para um monte de coisa e ser regradinho e guardar sou eu. Se eu não fizer isso, nunca vai acontecer. Não, eu tenho fé que um dia eu vou. Esse tipo de fé não funciona não, meu querido. Isso aí é só uma ilusão que você está causando sobre si mesmo. Se você acredita, pratica. Se você acredita, toma o primeiro passo. Pedro chegou para Jesus e falou, é o Senhor que está andando sobre as águas? Se é o Senhor, manda eu ir até aí que aí eu vou. Jesus falou, legal, sou eu, vem. Quero ver agora. Vem. Pedro que teve que tomar o primeiro passo. Então, se você acredita em algumas coisas, você tem que tomar passos naquela direção. Você tem que fazer alguma coisa. Se você acredita que você está passando por um estresse, por um esgotamento, porque você não está tendo uma vida equilibrada, eu te pergunto, o que você vai fazer então com essa mensagem que eu estou te dando hoje? É essa semana que você tem que começar a consertar isso. Acertar as áreas da sua vida. Jesus gostava da vida. Jesus foi a pessoa com o ministério mais intenso que já viveu e ainda assim ele desfrutou a vida. O ministério nunca foi um peso para Jesus. Por quê? Porque ele tinha vida equilibrada. Vida equilibrada. Eu estava chegando aqui na Carisma, até o irmão, não sei se você está aqui, é um irmão que serve lá no infantil, então não sei se você está aqui ou você está lá no ministério infantil. Mas nós descemos juntos e ele falou assim para mim, e aí, Anésio, domingo, mó correria, né? Eu falei, uma correria, realmente, final de semana para mim é muita coisa para fazer e pouco tempo, né? Falei, e aí, como é que você está? Eu falei, eu? Feliz pra caramba, estou bem, porque quando você faz o que você gosta, você não sente esse peso todo. O ministério nunca foi um peso para Jesus. Sua profissão não deveria ser um peso para você. Seu serviço nunca deveria ser um peso para você. Seu ministério nunca deveria ser um peso para você. Sua família nunca deveria ser um peso para você. Porque quando se faz as coisas de modo equilibrado, tudo fica gostoso na vida da gente. Meu irmão, dicas então. Você quer liderar suas emoções, quer ser uma pessoa equilibrada? Primeira dica para você, arruma um tempo para você e tenha lazer. É a família que está estressada? Arruma um tempo para a família e tenha um tempo de lazer. Nésio, mas eu estou num momento da minha vida que eu estou sem grana, não dá para ir viajar com a família. Vai num parque. Vai no parque. Não, a gente não tem dinheiro nem para passagem. Meu querido, não tem dinheiro para passagem, vai na praça lá perto da tua casa, você entendeu?
Anda em volta lá, fica andando em volta da praça, né? Brinca de pega-pega. Sei lá. Vai fazer alguma coisa. Vai sair de casa. Qual a última vez que vocês passearam junto, fizeram alguma coisa junto, como marido e mulher? Depois falar, acho que a gente não se ama mais. Também nem se vê mais, nem se fala mais, nem se toca mais, nem se abraça mais, nem se beija mais, nem se dá mais presente. Você não faz aquelas coisas que o namorado faz, você perde mesmo, querido. Vai ter tempo junto, vai ter tempo gostoso. Vai ter tempo com a família. Vai brincar com os filhos. Pai e mãe que não brinca com os filhos, quando os filhos casam, ó, some, nunca mais aparece. Pai e mãe que brinca muito com os filhos, esses filhos vão sempre vir na casa do vô e da avó, principalmente quando tiver os netos nascerem, né? Vão vir na casa do vô e da avó, por quê? Porque é gostoso, eles vão lembrar, casa dos meus pais era um lugar legal e gostoso. Faz isso da sua casa, tenha tempo para isso. A vida se recarrega quando a gente é assim. Segundo, e último, arrume um tempo livre para buscar a Deus. Nota que eu falei tempo livre. Às vezes a gente arruma tempo para Deus na correria. Está saindo de casa, ai Deus me ajuda porque eu estou indo. Você não tem um minuto para parar num lugar e orar? Um minuto, não estou te pedindo mais do que isso não. E isso que eu estou te pedindo já é o dobro da oração do Pai Nosso que Jesus fez, que dá menos de 30 segundos. Vai falar com teu Deus. Vai ter um tempo de oração. Vai ter um tempo para se conectar com Deus. Não dá para ter uma vida saudável se você não tem tempo conectado com teu Criador. Você precisa receber da força que vem dele. É um texto de Salmos que eu estou usando com a palavra força aqui. Quando fala, o Senhor é a minha força. Essa força que vem de Deus, no Novo Testamento fala com outras palavras, esse enchimento que vem do Espírito Santo sobre a nossa vida, você precisa disso para viver. Você precisa. Lembra? Seu espírito, alma e corpo. Tudo isso é importante para você. Um equilíbrio entre essas três áreas da sua vida. Você precisa. Por quê? Porque o amor humano ele é limitado. Pai, você pode amar seu filho, sua filha, você pode amar sua esposa, mulher, você pode amar seu marido, mas vou dizer uma coisinha, amor humano passou do limite, meu amigo, acaba. Você não aguenta mais. Você não aguenta. Amor de Deus é infinito. Por isso que você precisa estar conectado em Deus para se encher desse amor. Porque, entenda bem, quem ama Deus, quem tem tempo com Deus, quem assim tem tempo, eu vou te ensinar aqui algumas práticas simples para você se encher desse amor de Deus. É tão gostoso que tem culto que a gente sai daqui que dá vontade até de abraçar o poste, assim, você é tão amoroso que você está. Você vê cachorro na rua, você gosta, você ama tudo. Quando você se enche do Espírito Santo, a primeira coisa que brota da tua vida, a Bíblia fala do fruto do Espírito, ou seja, a consequência de você estar cheio de Deus na sua vida, primeira coisa que aparece é amor. Quando você está vivendo uma vida, o contrário, vazia do Espírito Santo de Deus, o mesmo que eu falei de descarregar a bateria da alma, agora eu estou falando de bateria espiritual, de vida espiritual, de vida com Deus. Quem está vazio do Espírito Santo, vazio da força de Deus na sua vida, quem está vazio de tudo isso, apresenta também alguns sintomas. O primeiro deles é que a vida parece fútil, sem propósito. Não sei quem eu sou, não sei porque eu estou aqui, minha vida é uma chatice. Claro, você está vazio de Deus, você perde a criatividade. Falta de contato com o Criador, se perde a criatividade e a beleza da vida. Você fica impaciente com todo mundo, você julga demais os outros, você não tem vontade de ajudar ninguém. A Bíblia, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, logo depois ela fala de levai as cargas uns dos outros. Você está tão por aqui que você fala, os outros que se dane, não quero ajudar ninguém não, porque você está vazio. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, o que mais você quer é ajudar pessoas. O que mais você quer é fazer alguma coisa por alguém, porque você está cheio de amor para dar para as pessoas. Então, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, levar uma vida espiritual saudável, também existem alguns hábitos saudáveis que vão te revigorar espiritualmente, vão recarregar você. Vou te dar 3 dicas rápidas. A primeira delas é que você precisa ter
um momento devocional diário. Eu estou falando de um tempo tranquilo, a sós com Deus, onde você permite que Deus fale com você, através das impressões no coração, e você fale com Ele na forma de oração. Se a gente não faz isso, a gente desanima na vida. A vida fica chata. Paulo apóstolo dá uma dica para a vida da gente, do porquê ele não se desanimava. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, Paulo apóstolo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, está chegando a velhice, está chegando os anos da vida, mas interiormente somos renovados dia após dia. Esse é o segredo de Paulo. Ele tinha um tempo de renovação espiritual. Eu não conheço nada melhor para ajudar você do que insistir que você tenha um momento devocional diário. Separa um tempo, ou para ler a Bíblia, um tempo de leitura da Bíblia, que custa? Anés, eu não tenho tempo para ir. Como não tem, querido? Você não vai dormir? Então vai dormir, pega a Bíblia e vai ler. Ah, mas se eu ler para dormir, se eu ler ali na hora de dormir, eu durmo. Já baba em cima da Bíblia, não tem problema não é pecado. Mas pelo menos você leu alguma coisa. Dormiu com alguma coisa saudável na sua mente. Mas vai ter um tempo de leitura da Bíblia Sagrada. Vai ter um tempo de ouvir ministrações, de ouvir mensagem, não é? Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu sei que tem algumas pessoas que chegam assim para mim e falam: ah, né, dormi escutando você tal. Quando a pessoa fala assim, até que dá para a gente entender. O ruim foi um dia desse aqui, eu estava aqui no banheiro aqui da Cariza, passou o irmão e falou: dormi com você hoje. Eu falei: sai para lá, que é Corinthians, mano. Vem não. É bom ouvir alguma coisa, ouvir uma palavra de Deus, ouvir uma mensagem ao longo da semana, ter um tempo de cantar, de adorar a Deus. Qual a última vez que você cantou para Deus sozinho? Gostosamente. Qual a última vez que você fez isso? Essa semana mesmo, eu peguei o carro no lugar, tinha ficado no sol, aquele calor, deixei as janelas abertas, porque o ar-condicionado não ia dar conta naquele momento. Somzão ligado, alto, uma música que eu queria cantar, era um canto de adoração para Deus. Soltei a goela e cantei. O que eu tinha não me tocado é que as janelas estavam abertas. Imagina, eu parei no semáforo. Estava cantando ali, aí eu olhei para o lado, tinha um cara olhando assim para mim, balançou a cabeça. Quando você vê um cara cantando sozinho, o que você fala? É louco, né? Não, louco é você que não canta. Ele que está certo. Ele que está certo. Vai cantar para o teu Deus. Canta para Deus, isso ajuda a edificar o coração da gente. Um outro hábito. Você precisa se reunir com os irmãos da fé. É bom estar junto com os irmãos. Marca um tempo para receber alguém. Faz isso nessa semana. Seria legal você receber alguém na tua casa. Depois ali no final tem um tempo junto para vocês orarem juntos. Ou quem sabe compartilhar algo que aprenderam junto da palavra de Deus. Comentar alguma coisa que vocês ouviram na mensagem aqui no domingo. Reparte um com o outro. Procurar ali ter conselho junto, compartilhar aprendizado, falar da vida, pedir conselho. Tudo isso é bom. Faz a gente crescer. Hebreus 10, 25, olha o que diz o texto. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Naquele tempo já tinha esse negócio, sou cristão não praticante. Já tinha naquele tempo, olha lá. E o autor de Hebreus está dizendo, isso não é bom. Não é bom essa pessoa que, entenda a minha expressão aqui, não faz bem para você vir na igreja de vez em quando. Não faz bem. Vamos lá, cara, você não é tão ocupado assim que você não tem 2 horas para você dedicar, no domingo ainda, 2 horas na semana inteira, para dedicar para estar no meio da igreja? Não vem dizer que você é tão ocupado assim, não. Você consegue isso. E a Bíblia diz, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Cutuca os seus irmãos. Traz os seus irmãos. É importante a gente se reunir. A propósito, esse é o último que eu quero repartir com você aqui. Você precisa participar do culto coletivo. Eu acho que você deveria reservar todo domingo para estar aqui. Todo domingo. Sem faltar nenhum. Sabe aquele negócio de propósito na vida? Sabe por quê?
Uma coisa é você ouvir lá na tua casa, uma hora que você está corrido, ou no trânsito, você põe ali no carro e ouve em MP3, mas é outra coisa você estar nesse ambiente, cantando com os irmãos, recebe um abraço, recebe uma palavra de Deus aqui. Quer ver um exemplo? Quantos de vocês vieram aqui hoje, estou falando de hoje agora, desse culto, e nesse culto você fala, olha, valeu a pena ter vindo, recebi uma palavra de Deus para a minha vida. Levanta a mão e olha para os irmãos lá do outro lado também. Olha aí quanta gente. Eu respondo agora uma coisa para você. E aí, valeu a pena ter vindo ou não? Então não falta. Continua, faz propósito, eu vou vir. Quero continuar, quero aprender mais disso que está sendo ensinado. Deus falou com você, então não falta. E tem mais, quando a gente está aqui junto, tem uma coisa que só dá para fazer aqui. Não dá para fazer por CD, não dá para fazer por DVD, não dá para fazer com fone de ouvido, não dá para fazer nada disso. É o quê? O canto coletivo. Cantar com essa gentarada toda aqui é uma delícia. É uma delícia. Bom, aqui eu sou o cara mais suspeito de falar da Carisma, né? Já viu? De vez em quando algumas pessoas me encontram e falam, e aí, Anésio, como é que está a Carisma? Eu falei, você está perguntando para o cara mais suspeito possível de falar alguma coisa, que eu amo esse lugar. E eu gosto da música daqui. Eu tenho todos os CDs da Carisma gravados no meu MP3, que está no meu carro, e lá eu escuto as músicas daqui. Essa semana eu estava ouvindo algumas músicas antigas nossas aqui, e gosto, canto junto. Eu acho esse pessoal aqui muito bom. Eu gosto demais, eu admiro esses músicos que nós temos aqui. Ora, quando eu venho aqui no domingo, eu estou com eles ao vivo cantando aqui comigo. Isso é gostoso. Um detalhe, não paguei nada para isso. Não precisei ir num show, pagar caro para caramba para ver o meu cantor preferido. Está aqui, ó, cantando ao vivo. Eu posso ainda dar um abraço na pessoa depois. E eu gosto de cantar junto com os meus irmãos. Eu gosto de sentir o cântico. Confesso para vocês que algumas vezes eu nem canto. Eu fecho os olhos e curto aquele momento do ambiente, da música que nós estamos aqui juntos. Aquilo me enche. Enche o meu coração. Por isso, meu querido, você deveria reservar todo domingo para estar aqui para esse momento. Último texto que eu vou ler, então vou pedir que você acompanhe em pé comigo. Uma poesia de Davi, no Salmo 59. Versículo 16 e 17. Diz assim: mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade. Olha aqui, desde de manhã eu já vou cantar para o Senhor. Pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Tempo difícil, o que ele fazia? Corria para Deus. Ó minha força, gosto dessa expressão. Canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio. Em momento de tribulação, de problema, eu preciso correr para algum lugar, corro para Deus. Como? Cantando para Ele. E aí termina dizendo: tu és o meu alto refúgio, tu és o Deus que me ama. Esse é teu Deus. Quero convidar você nesse momento, nem deu o nosso horário ainda, dá mais 5 minutos aqui para a gente, canta com a gente agora. Queria que você colocasse seu coração naquilo que você vai cantar. É o momento de você chegar para você e falar assim: olha, se tem uma coisa que eu vou ordenar agora, eu vou ordenar para mim mesmo. Canta para o Senhor. Fala para o teu Deus. Abre o teu coração para o teu Deus agora e expressa o teu louvor para Ele. Antes de nós cantarmos, eu queria orar. Eu queria orar para colocar em prática tudo isso que nós recomendamos aqui. Então, vem comigo. Abra suas mãos para Deus, como alguém que está entregando para Deus algo. Alguém que está exaltando a Deus. E repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor, eu te dou a minha vida. Eu quero viver a minha vida segundo as tuas instruções. E ver o melhor que o Senhor deu para mim. Por isso, ó Deus, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha mente, vou cuidar das minhas emoções
E vou cuidar do meu espírito. Quero me alimentar do Senhor. Orar, estudar a tua palavra e te adorar, cantando louvores ao Senhor. Eu te amo, ó Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha força. Eu te amo. Eu te adoro. Amém. Aplauda teu Deus. Glória a Deus.